Você, batismo nas águas, Boa. vamos nessa. Vamos lá, galera. E aí, tudo bom? Boa noite aí para quem ainda não bem, boa noite. Muito bom estar com vocês de volta. Hoje a gente está dando continuidade sobre a aula de batismo, né? Na semana passada a gente falou a respeito de batismos, né? Esse início do princípio elementar, onde a gente introduziu o conceito de batismo, né? Que batismo significa mergulho, significa estar envolto em algo novo, numa nova realidade, né? E a gente falou de 6 batismos na semana passada, mas a gente, como igreja, assim, a gente quer focar em 2. A gente entende que biblicamente é mais fácil, é mais simples, é mais claro, inclusive, na palavra de Deus, a gente tem um foco em 2 batismos, tá? E esses 2 batismos que a gente vai focar e mergulhar, é estranho falar mergulhar em batismo, mas você entendeu? Então a gente vai mergulhar no batismo nas águas essa semana, hoje, e na próxima semana a gente vai mergulhar no batismo do Espírito Santo, tá bom? Então são esses os batismos que a gente vai focar aqui com o Sky ou no Steps, beleza? Então, batismo nas águas. Galera, esse batismo é um batismo muito especial. Eu gosto muito do batismo nas águas. Eu gosto da celebração que ele é. O batismo nas águas, ele é um marco na vida do cristão. Ele é um marco porque ele começa a fazer um brado. Eu vejo o batismo nas águas como um grito mesmo, onde eu falo assim, ó, Jesus é o meu Senhor. Eu quero gritar para o mundo ouvir que Jesus é meu Senhor. É mais ou menos isso que eu vejo no batismo nas águas. E a gente consegue realmente ter ele como um marco, como um momento de uma declaração contundente, né, a respeito do senhorio de Jesus na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que se batizam. Então, porque o batismo nas águas é isso, ele se torna um selo de propriedade. Ele é um momento onde a gente sela a nossa vida, ou a gente é literalmente selado por uma propriedade. Assim como no casamento, né? Você, homem, mulher, vocês, quando a gente se casa, a gente recebe a aliança como um sinal de pertencimento, um sinal de que você, marido, pertence à sua esposa, esposa, você ao seu marido. O ato do batismo, o momento do batismo, ele sela a nossa propriedade em Jesus, ou Jesus como nosso dono, como nosso proprietário, né? O batismo, ele é um ensinamento de Jesus. O batismo nas águas foi algo que Jesus ensinou e pediu para que nós ensinássemos aos nossos discípulos, ou aqueles que nos seguirem no caminho de Jesus. Então, quando a gente se batiza na água, pessoalmente nós estamos bradando, né, reconhecendo publicamente essa aliança ou esse ato de pertencer a Jesus, né? Então, o batismo nas águas tem essa ideia. Então, como estava falando, ele também é um ensinamento de Jesus, que Jesus pediu para que nós ensinássemos aos nossos discípulos, né? Então, aqui um exemplo disso, João 3, 22 e 23, fala assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando. E aí ele continua ali, havia muitas águas e lá o povo ia para ser batizado. O povo ia em direção àquele lugar para ser batizado. Então Jesus, durante o seu ministério, exerceu o batismo nas águas. Né? O batismo nas águas também é conhecido como o batismo de Jesus, porque ele fala exatamente dessa propriedade, de você pertencer a Jesus. Então, o que a gente faz quando a gente está se batizando? Nós proclamamos publicamente algo que já aconteceu nas nossas vidas, que é o reconhecimento do senhorio de Jesus, o reconhecimento da obra dele, e nós proclamamos isso. Então, ele é muito semelhante a um ato de aliança. Então, muito mais do que você mergulhar e voltar, né, ali naquele mergulho do batismo, ele representa uma aliança, representa, assim como casamento, né? O casamento é um exemplo muito bom e muito fácil de combater nas águas. Eu já amava a Sabina antes da gente casar. Eu já reconhecia o meu amor por ela.
eu e ela já queríamos viver a nossa vida juntos um do outro, mas chegou o momento onde a gente se casou. Nós então fizemos um ato público, onde a gente declarou o nosso amor um ao outro, onde a gente declarou os termos da aliança, né? Eu te amo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Então nós colocamos ali os fundamentos dessa aliança e nós fizemos esse ato público, né? Onde então a aliança foi firmada. Esse é o batismo nas águas. Você faz um ato público de reconhecimento daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, tá? Então, repetindo aqui, é um ato público, tá? É um simples ato. Ele é interessante a gente entender ele como um ato público, porque ele é um ato público, mas ele não para no ato, né? Daqui a pouco a gente vai ver que ele é um ato público que exige uma continuidade, né? Assim como eu continuo casado com a Sabrina, assim como aqueles termos da aliança que eu fiz com ela continuam valendo hoje e vão valer até o dia que a morte nos separe, o ato público do batismo, ele tem uma relevância, né? Esse batismo nas águas, ele leva o valor daquele ato para toda a sua vida, tá? Quero dar um texto para vocês aqui que é muito legal e muito relevante a respeito do batismo. Romanos 6, o versículo 1 até o 4, ele fala muito claramente, Paulo aqui ele descreve com muita clareza o que é esse tal de batismo, o que o batismo faz na minha e na sua vida e quais são as maneiras que nós devemos reconhecer esse batismo nas nossas vidas. Então, Romanos 1:6 fala da graça, né? O livro de Romanos é um livro da expressão da graça, do amor, do poder de Deus que nos resgatou de uma vez por todas, né? Da morte, da mão de Satanás, da mão do inimigo. Ele nos deu uma nova vida, ele nos redimiu. E essa redenção é tão forte que faz esse questionamento. O que a gente vai dizer então? Quer dizer então que se a gente deve continuar pecando para que a graça aumente? Porque a palavra de Deus fala que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, é quase isso. Então, eu quero ter mais graça, eu vou continuar pecando. Paulo está trazendo esse pensamento, porque a graça é tão poderosa, é tão maravilhoso aquilo que Jesus fez, que parece até que seria útil a gente continuar pecando para a gente ter mais e mais graça. Mas não é isso que ele está falando. O versículo 2 fala de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, já fomos batizados em sua morte? Então, primeira coisa, né? Morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Segundo ponto, sepultados, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esse texto é muito lindo. Ele é muito lindo porque, de fato, ele resume o conceito do batismo nas águas. O que a gente faz quando a gente se batiza e quais são as realidades também espirituais que acontecem na nossa vida quando a gente faz aquele ato público, quando a gente toma a atitude do batismo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é identificação. Eu e você precisamos nos identificar com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas para você fazer isso, você precisa se identificar antes de tudo com a sua natureza humana. Você precisa reconhecer e perceber que se não fosse essa obra de Jesus, que se não fosse isso que Jesus fez, você era um pecador, assim como Adão, assim como aquilo que Adão fez, né? A palavra de Deus fala isso, assim como o pecado, através do pecado de o pecado entrou na humanidade, também pela morte de a salvação veio a nós. Então, a identificação que você devemos ter com o sacrifício de Jesus, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, nós nunca teríamos a salvação, nós nunca poderíamos ser purificados dos nossos pecados.
Isso é muito importante, porque, de fato, se você não for capaz de se identificar com o pecado de Adão, você não pode se identificar com a salvação de Cristo. Um requer o outro. Um requer o outro. Então você reconhece a sua pequenez, a sua dependência, você reconhece que você de fato, sem Cristo, é um pecador, você de fato não teria salvação, não existiria nada que eu ou você pudéssemos fazer para ter a salvação. Mas veio essa graça maravilhosa, essa obra poderosa de Jesus, e aí então nós nos identificamos com essa nova realidade, com essa nova verdade. E quando a gente se identifica, nós somos batizados, e esse batismo ele tem 3 passos ou 3 identificações muito importantes que eu e você precisamos fazer para entender e viver o batismo da maneira correta. Então, a primeira identificação que a gente lê aqui nesse texto é: fomos batizados em sua morte. Fomos batizados em sua morte. Então, você, primeiro de tudo, você precisa se identificar com a morte de Jesus. Eu e você precisamos nos identificar com o fato de que ele morreu numa cruz. Ele morreu intencionalmente por mim e por você. Se a palavra de Deus fala que ele morreu, eu e você também precisamos morrer. Romanos 6:11, um pouquinho mais para frente, fala o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11, um pouquinho mais para frente nesse texto que a gente acabou de ler. Então, eu e você precisamos nos considerar mortos. Existia em nós uma velha criatura, existia em nós um velho homem, existia em nós uma velha maneira de pensar, existia em nós uma velha cultura, existia em nós uma velha mentalidade que tem que morrer para a gente viver uma nova vida, que tem que ser morta, literalmente afogada nas águas do batismo. Né? Essa é a representação do batismo. É isso que a gente está falando ali quando a gente mergulha. A gente está definindo que nós estamos morrendo para um passado, morrendo para nós mesmos, morrendo para o nosso eu, morrendo para a nossa vontade, porque no momento, é engraçado, né? É engraçado porque quando alguém casa, especialmente hoje em dia, né? Rola lá aquelas imagenzinhas do game over, a galera fala para os homens, essa palhaçada, brincadeira, mas é porque é o fim de um tempo, porque algo novo se inicia, algo novo, um novo momento. A mentalidade dentro do casamento não pode ser igual que era antes, né? Você precisa mudar seu jeito de pensar, você precisa mudar aquilo que eu sempre falo, né? Um sim traz consigo muitos nãos, e um não traz consigo muitos sims, né? Então, quando você diz sim a Jesus, consequentemente, você precisa dizer não para muitas coisas. E isso é uma morte para muitas coisas, para muitos costumes, para muitas coisas que você fazia. Então, o seu velho homem precisa morrer. O seu velho homem morre. Essa é a figura da morte no batismo. O segundo aspecto, né? A segunda coisa que nós precisamos nos identificar quando somos batizados, e portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, a segunda identificação é a sepultura. Não sei, talvez aqui você até se pergunte: Rafael, por que tem que ser mergulhado no batismo, não pode ser só aspersão? A minha pergunta para você é: você já viu alguém ser enterrado com a perna para fora, com o dedo para fora, com a cabeça para fora? Quando você é sepultado, você é totalmente sepultado. E essa é a ideia, então, do batismo ser o mergulho, ser completo. A gente mergulha nosso corpo inteiro, a gente está se assemelhando à sepultura de Jesus. Jesus ficou 3 dias, né, até a sua ressurreição. Ele ficou ali, ele ficou sepultado. A gente representa no batismo, a gente se identifica no batismo com a sepultura. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. É 2 Coríntios 5,17. Então, na sepultura,
você está falando assim, é isso mesmo, né? Assim como na morte você rejeita o seu passado, você fala um sim para Jesus, para que muitos não fiquem para trás, na sepultura você define um novo padrão que está para surgir. Você fala, eu não vivo mais para mim, mas agora Cristo vive em mim. Eu não vou mais viver, eu decido, inclusive, deixar para trás totalmente. Eu decido me enterrar por inteiro, né? Eu decido mergulhar completamente, porque eu não aceito e não quero voltar atrás. Eu não quero retornar àquele padrão. É legal quando a gente vê, né, a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, ele ficou sepultado por 4 dias, eu acho que é 4 dias, porque Jesus chega no 4º dia, né, para a ressurreição dele. E aí ele sai da sepultura, né? Ele sai como? Ele sai todo enrolado daquele jeito para que os discípulos comecem a tratá-lo, para que os discípulos comecem, então, a estabelecer uma nova cultura. Então, a sepultura, você deixa para trás a sua cultura antiga e os discípulos de Jesus vêm, então, e começam a desatar, começam a tirar de você todo aquele lixo, toda aquela coisa arada que antes talvez ocupava a sua mente. Transformai-vos, então, pela renovação da sua mente, né? Ali a gente começa a definir que para trás ficou e agora eu quero sim viver uma nova vida. E como é que é essa nova vida? E esse texto para mim, essa parte para mim é super forte, é fantástica, é extremamente poderosa. E é a terceira identificação que eu e você devemos fazer quando a gente se batiza. Então, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós nos identificamos na sua ressurreição. Cara, eu acho isso tremendo, eu acho isso poderoso. Eu gosto de pensar que Jesus ressuscitou, e você sabe disso, Jesus ressuscitou, e a palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou e foi para o Pai. Você acha que Jesus vai morrer de novo? Você acha que Jesus precisa morrer de novo? Sabe? Não, Jesus não morreu de novo, Jesus não precisa morrer de novo. A palavra de Deus fala que ele foi direto. A palavra de Deus fala que ele subiu, né, alto nas nuvens até o ponto que os discípulos não mais o conseguiam ver. Se eu e você, assim como Cristo, fomos ressuscitados, isso significa que eu e você não vamos mais ou não precisamos mais morrer. Isso significa que quando a gente se identifica na ressurreição de Cristo, nós não mais morremos. Sim, beleza, pode ser que o meu corpo morra, pode ser que fisicamente eu morra, mas o meu espírito ressuscitado em Jesus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, né, é o mesmo estilo, é a mesma ressurreição. A mesma ressurreição de Jesus, ela é representada em mim e em você. Quando eu e você estamos ali, né, nos identificando no batismo. Isso não necessariamente acontece no ato do batismo, acontece quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas o ato do batismo, ele representa essa ressurreição, onde eu e você assumimos que o Espírito do Pai, o Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, agora vive em mim, para que eu tenha uma nova vida. E ele fala isso muito bem, com muita clareza, no seguinte texto: se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em nós. Ou seja, é o mesmo poder, a mesma ressurreição de Jesus, eu e você podemos receber. E é isso o que o batismo expressa. O batismo expressa a nossa identificação com a morte de Jesus, onde a gente nega o nosso velho homem, onde a gente morre para os nossos pecados, para os nossos prazeres e para as nossas vontades. A sepultura, onde a gente morre para uma cultura, onde a gente define que daqui em diante algo novo surge. Daqui em diante eu sou um novo homem, uma nova vida, um novo ser nasce. E ele nasce através do poder da ressurreição. A mesma ressurreição de Jesus. Eu acho isso fantástico e eu repito porque é poderoso demais.
Se eu e você internalizarmos que o mesmo Jesus ressurreto é a mesma expressão de vida cristã que eu e você podemos ter, esse é o padrão dos céus, esse é o padrão que eu e você temos, sabe? Imagina Jesus ressurreto. Eu gosto de pensar no Jesus ressurreto e no Jesus antes da ressurreição. Existe uma diferença de glória, existe uma diferença de uau, esse era um homem que morreu e agora surge o Deus vivo, o Deus eterno, sabe? O Deus todo-poderoso, toda autoridade lhe foi dada e ele nos deu essa autoridade para que a gente hoje viva essa vida que ele nos chamou para viver. Reconhecer, então, a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus. E por isso, o batismo é além daquele momento, e sim uma prática diária. Sabe, quando você assume esses três fatos sobre a sua vida, quando você entende que você morreu, você precisa morrer todo dia, porque a sua mente muitas vezes vai te lembrar de coisas do passado, um inimigo vai lançar na sua cabeça, na sua mente, dardos, mentiras que podem te levar ao seu passado, né? Às vezes a gente continua lutando com vícios, com dificuldades, muito depois de ser cristão, muito depois de viver uma vida com Deus, porque ainda na nossa mente vem dardos, vem informações, vem mentiras do inimigo, que se a gente não renova a nossa mente pela prática diária de reconhecer, eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso morrer para os meus prazeres, eu preciso morrer para a minha cultura, eu preciso ser sepultado, aqueles meus desejos têm que ficar para trás, diariamente. E diariamente eu preciso falar, Espírito Santo, você que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim. E é esse o padrão, é esse o poder, é essa a força que me faz viver, que me faz glorificar e que me faz exaltar aquilo e quem Jesus Cristo é. É esse a ideia do batismo nas águas. É isso que eu e você fazemos quando nós nos batizamos. Amém? Então eu te convido aí, se você ainda não se batizou, se você já se batizou, cara, é hora de você mergulhar, é hora de você trazer essa mentalidade, essa ideia, esse conceito de viver esse batismo nas águas, onde você reconhece a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus em você, na sua vida, todo dia. Amém? Era isso. Hoje foi mais curto do que os 35, Tiagão. Então, se alguém quiser perguntar, comentar, pode ficar à vontade aí agora, por gentileza. Valeu, Rafildes. Eu queria que você comentasse sobre, enquanto a galera engatilha aí uma pergunta, gostaria que você comentasse sobre o que você falou um pouquinho mais, aí já que a gente está com tempo. Você falou do ato do batismo não ser um ato meramente simbólico, né? Que você vai lá e, na minha jornada cristã, eu preciso mergulhar numa piscina ou num lago, alguma coisa, colocar uma bata branca, subir e descer, simplesmente isso e pronto, né? Mas é uma decisão que vem antes disso, né? Uma reflexão de morte verdadeira e a continuação dessa morte, né? Eu queria que você falasse isso um pouquinho mais, cara, porque às vezes a gente acha que isso é... então eu vou parar de beber. Então eu vou parar de fumar. Então eu vou parar de falar palavrão. Mas é muito mais do que isso, né? É a morte para sua vida própria, né? É a morte em direção ao senhorio de Jesus, né? Queria que você amplificasse um pouco mais isso, para a gente materializar esse mergulho mais fundo, assim, usando o teu trocadilho aí, esse mergulho mais fundo do batismo. Boa. Eu acho que a gente pode pensar bastante sobre essa última fala que você disse, Thiago, sobre o senhorio de Jesus, sabe? A gente tem vivido muito nos últimos tempos um evangelho do Salvador Jesus, né? Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador e ele é Salvador de mas quanto, né,
eu e você, né, cada um de nós, deixa Jesus ser o nosso Senhor. Quanto eu e você, de fato e de verdade, temos uma aliança, temos uma aliança com Jesus, onde a gente, de fato, entrega o comando da nossa vida, entrega os nossos desejos, entrega o nosso futuro nas mãos dele, né? Eu acho que o senhorio de Jesus é um aprendizado que a gente precisa lembrar mais e mais como igreja, porque mais e mais a gente vai passar por situações onde ele vai precisar ser o Senhor, ele vai precisar ser aquele que comanda, ele vai precisar ser aquele que define as suas decisões, aquilo que você quer fazer da sua vida, né? Será que eu e você estamos deixando ele ser o Senhor ou apenas o Salvador? E o batismo, ele nos traz para esse lugar onde nós pertencemos nós declaramos publicamente o nosso pertencimento ao Senhor Jesus, né? Então, eu diria que esse ir mais fundo nesse aspecto é falar: Jesus, seja o meu Senhor. E aguentar o tranco, né? Como eu já ouvi um pastor dizer, o evangelho é uma aventura. É isso aí. E eita, uma aventura. Que mais, galera? Temos tempo aí, graças a Deus temos tempo. Quem mais quer acrescentar aí? Vai, Thiago. Entendimento assim que, né, na questão do evangelho, do batismo, do nascer de novo, muitas vezes a gente tem a falsa sensação que o cristianismo é uma vida de negação. Então, agora eu, né, me tornei cristão, então agora eu não posso aquilo lá. Mas no entendimento ali, puxando até a linha ali do batismo, nesse entendimento que a partir daquele ato, né, e olha ali o descer as águas, mas tudo que o Rafinha colocou ali, né, da simbologia do que é de você morrer para você e há um novo nascimento, e a partir do momento que você entende que você nasce uma nova criatura, a partir desse entendimento interno, automaticamente você tem uma nova natureza. Automaticamente você tem uma nova cultura estabelecida dentro de você. E aí, a partir do momento que você entende isso, e aí caminha nesse processo, eu vejo assim que você caminha num processo de conversão, entendendo essa nova criatura, entendendo que você é uma nova pessoa, que você não é mais desse mundo, e aí você não tem mais comportamento desse mundo. Por isso que eu vejo a Bíblia citando aí: não se amolde mais ao padrão desse mundo. Existe um novo padrão, existe uma nova forma, existe uma nova criatura, existe uma nova pessoa que nasceu, que inclusive não é desse mundo. E o batismo, para mim, é você entender realmente essa nova criatura dentro de você. E aí fica muito mais fácil o entendimento de você entender que essa nova criatura não é que não possa mais mentir, mas essa nova criatura fala a verdade. Ponto. Não é que essa nova criatura não é mais fiel. Existe um padrão para essa nova criatura, existe um padrão para esse novo nascimento, que é você exercer a fidelidade, exercer o domínio próprio, exercer a paciência, ter alegria, ter a paz. Então, isso faz parte dessa nova natureza. Então, fica muito mais fácil, né, da gente, talvez, ter a nossa caminhada cristã e entendendo que não é uma religião, mas um estilo de vida. A partir do momento que você nasce de novo, você não é desse mundo, você não pertence mais a esse mundo. Você estava morto, mas agora você nasceu, e aí você está revestido em Cristo. Então, as tuas ações, as tuas naturezas refletem Cristo. Então, daí você começa o teu processo de conversão, né? E aí o processo de conversão com arrependimento, e aí às vezes a gente não entende, né? Mas por que ele foi batizado no dia seguinte, ele continuou com algumas ações, algumas práticas da velha criatura? Porque aí o entendimento é como uma criancinha, talvez. A criancinha nasceu ali até ela ter entendimento dessa cultura,
por exemplo, aqui está dando para nossa cidade, como, o leite quente, até ter o leite quente saindo da boca, ela não tem esse entendimento dessa nova mentalidade, dessa nova cultura. E a partir do momento que você vai amadurecendo, vai caminhando em cima dessa nova perspectiva, dessa nova mentalidade, aí você começa a refletir essa natureza de forma natural. Eu entendo o seguinte, o batismo verdadeiro é natural que um cristão reflita a natureza de Cristo, ou deveria ser natural. Porque as pessoas que são realmente, entendem o batismo, entendem essa nova criatura e começam a caminhar nesse caminho, automaticamente elas precisam refletir e frutificar os frutos de Cristo. Então, eu só queria colaborar colocando esse ponto aí. É isso que a ressurreição faz, né, Tiago? Porque ele nasce do Espírito, né? É uma nova criatura. É o nascer de novo, né? Olha que coisa boa que é poder viver com Jesus. Quem aqui nasceu 2 vezes, né? A gente nasceu. Tá zeradinho. É tudo novo. E eu queria contribuir também com uma parte que Paulo escreveu aos Filipenses, ali no capítulo 3, do versículo 7, que ele fala justamente isso. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição. Então, é exatamente isso, eu deixando aquela velha maneira de viver, e muitas vezes a nossa mentalidade não alcança a nossa mente ainda não foi regenerada, o nosso espírito instantaneamente, quando a gente crê, ele é vivificado, né? Mas ali o batismo é o começo mesmo de uma renovação da mente. E é esse dizer assim, olha, o que era antes lucro para mim, agora não tem mais valor. Mas o que eu mais quero é me assemelhar à morte de Cristo para que eu alcance o poder da ressurreição, que é viver essa realidade de estar sentado com Cristo em regiões celestiais, ter acesso ao reino de Deus e à sua justiça, e como embaixadores de Cristo, trazer a vontade de Deus sendo estabelecida na terra, né? Através da minha e da sua vida. É isso aí. Boa. Lindo, Sá. Muito bom. Galera, falta 2 minutinhos. A gente tem mais algum comentário aí? Como é que estamos? Então, vamos fazer a fotinho. Deixa eu desmarcar a Sabrina aqui. Peraí. Aí, espalhando. Todo mundo arrumando os cabelos. Rafinha e Thiago não. Essa parte dá trabalho. Aí. Ai. Olha pra volta, Thiago. Aí. 1, 2, 3. E aí. Aí, agora foi. Galera, 22h10, 22h09 em ponto. Obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais steps. Espero que estejam gostando. Um beijo a todos. Deus abençoe. Valeu, tchau, gente. Tchau.